Medo é o tema do debate de hoje. Por telefone, a participação da psicóloga Janaína Fonseca, que contribui tanto com o nosso programa. Quero agradecer a Janaína, que também está vivendo esse período de estar reservada em tempos de coronavírus. E vamos falar sobre isso. Esse é o sentimento que mais aflora nesse momento de crise, de medo, de receio do coronavírus. Você está com muito medo? Você está com medo ou com muito medo do momento que estamos vivendo? De isolamento, as pessoas dentro de casa, você sem poder sair. O que você está sentindo? Você já era ansioso, ansiosa e está pior? Você vai poder fazer sua pergunta a partir de agora e a gente vai tentar ajudar com esse debate, com essa conversa, a acalentar, acalmar um pouco seu coração e saber lidar com medo. Doutora Janaína, quero agradecer sua disponibilidade em falar conosco. A impressão que eu tenho, a grosso modo, é que sentir medo não é problema. Medo é um sentimento comum às pessoas. Sentir medo, inclusive, é necessário. Se você sente medo, você evita, por exemplo, tomar medidas extremas de quem não tem medo ou diz não ter medo para enfrentamento de algumas situações. Mas a gente vive um momento em que o medo, né, extrapola um pouco o sentido do razoável. Em momentos como esse da humanidade, aliás, que é um momento que sua geração não viu, a minha também não, é um momento único, como é que a gente lida com tanto medo como esse do coronavírus? Doutora, bom dia. Bom dia, Nil Júnior. Muito obrigada pelo convite e espero que hoje a gente possa, de fato, como você falou, trazer algumas informações para a população, para poder ajudar, auxiliar, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, um momento tão importante em que a gente possa se dar as mãos uns aos outros, literalmente, né, e aí poder ajudar de fato uns aos outros. E aí, realmente, como você falou, o medo é um sentimento normal, a gente já viu isso em outros encontros, né, que todo ser humano vai sentir medo, mas aí diante de uma situação dessa, né, de pandemia, e outras situações como, por exemplo, guerra, outros momentos assim que são mais fortes, cada pessoa ela vai responder ao medo de uma forma diferente, né? Então, cada pessoa tem sua forma de responder às situações de estresse. Isso vai depender muito das experiências anteriores que ela teve na vida, do lugar onde ela mora, da situação econômica em que ela vive. Então, são vários fatores que vão estar aí relacionados a essas questões de como a pessoa vai vivenciar o medo. E hoje, o que a gente está vivendo, o medo ele é justificável, né? As pessoas estão com medo e é um medo que é real. Não é algo que é imaginário, que possa vir a acontecer. De fato, está acontecendo no momento e é justificável que as pessoas sintam medo. E aí eu achei muito bacana se vocês colocarem a música do Lenine, porque tem uma parte dela que diz assim, o medo é uma força que não me deixa andar. E aí onde está o problema? É quando o medo não permite que você realize as situações do dia a dia, quando ele paralisa. E aí a pergunta que você fez agora há pouco foi justamente relacionada a isso. Mas como minimizar os danos, né? E aí a gente está tendo atualmente, Nil, várias ações relacionadas a isso. Porque são várias pessoas que estão sendo acometidas desse medo. A gente está com os profissionais que estão aí na linha de frente, né? E que vem entrando nesse processo de adoecimento. A gente tem as pessoas que estão em casa, em quarentena, que não estão saindo ou estão saindo apenas para comprar um remédio e na farmácia ou no supermercado, né? Alguma coisa nesse sentido, de forma bem mínima, né, a saída, e nós estamos também com a população que está em isolamento, que é aquela população que ou está com o corona e precisa se isolar, ou então ela esteve em contato com alguém que tinha, né, o adoecimento e também está precisando se isolar por pelo menos 14 dias para poder ver se adquiriu ou não essa sintomatologia, né, esse adoecimento. Uhum. E aí, o que a gente pode fazer diante dessas questões? Eu acho que o primordial que a gente precisa fazer atualmente, com esse bombardeio de informações que a gente está tendo, é tentar, e inclusive é uma das orientações que o Ministério da Saúde passou para a gente, é tentar olhar as informações. É importante a gente ficar informado, mas é importante que a gente comece a filtrar isso, de forma que a gente visualize essas informações que estão aparecendo na mídia 1 ou 2 vezes por dia,
Porque aí a gente se mantém informado e normalmente a gente sabe que as informações elas se repetem, né? Para que a gente possa ficar atento. E aí quando você fica o tempo todo com foco nessas informações, você acaba ficando com um medo maior, gerando algumas sintomatologias relacionadas à ansiedade e a gente precisa cuidar disso. Então, olha, é importante se manter informado, olha sim, mas vamos tentar não ficar o dia todo vendo isso. E aí o resto do dia, o que é que eu vou fazer, Janaína? O resto do dia é criar uma rotina, é importantíssimo. Porque quando a gente cria uma rotina, dá a ideia para a gente de previsibilidade. Então a gente sabe mais ou menos o horário que a gente vai acordar, a gente sabe que a gente vai fazer um almoço, vai organizar as coisas em casa com os filhos. Quem tem filhos em casa faz algumas atividades com eles, atividades recreativas. Eu acho que é um momento também da família estar muito junto, aproveitar esse momento para isso, já que antes a gente reclamava o tempo todo que a gente não tinha esse tempo, e agora a gente está tendo de forma forçada, infelizmente, mas a gente está tendo. Então, organizar uma rotina é importante. Uma alimentação boa, né, exercício físico para poder manter a imunidade, né, boa, e uma boa noite de sono também são questões que a gente precisa tentar manter durante esse período. E aí, a gente está com vários aplicativos, vários profissionais da saúde se disponibilizando, da assistência social também, para acolher essas pessoas. Então, se você quer fazer exercício físico, vai lá no celular, baixa um aplicativo, ou então vai lá no YouTube, um canal, procura, porque tem vários profissionais de educação física liberando atividades físicas, treinos, né, para que vocês possam fazer em casa com a família ou até sozinhos mesmo. A alimentação, tem vários nutricionistas, inclusive eu vi essa semana que Maiara também postou, né, que é da Ilha Afogados, Maiara Pires, postou receitas de como manter a imunidade fortalecida. E aí vocês podem tentar acessar esses conteúdos também, não só o conteúdo informativo, que é importante, mas que é importante também que a gente tenha um cuidado e principalmente que a gente filtre esse conteúdo, porque tem muita fake news, né? Então, verdade. buscar essas informações em fontes oficiais das autoridades sanitárias, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, né? As rádios, né? Como vocês estão informando, e a gente sabe que tem um compromisso ético e social e que estão passando informações verídicas. Então, buscar sempre essas informações em locais que realmente possam passar a informação correta. E, assim, tentar ter cuidado quando a gente repassa essas informações em grupo de família e a gente não sabe de onde essa informação veio. Porque isso pode acabar gerando um pânico, né, nas pessoas e aquela informação pode estar incorreta. Então, ter esse cuidado é primordial, de fato. Sem dúvida. Falando sobre pessoas que já têm depressão ou ansiedade, que são casos mais graves, você tem situação de quem pode desenvolver a partir de um momento como esse, e a situação de quem já tinha um problema e pode tê-lo agravado. Qual deve ser o cuidado especial com essas pessoas? Essas pessoas, se elas já tinham acompanhamento psicológico, o Conselho Federal de Psicologia, nos últimos dias, eles disponibilizaram para que todos os profissionais da psicologia pudessem fazer o atendimento online, para que a gente possa dar continuidade ao acompanhamento psicológico a essas pessoas. E para quem não tem esse atendimento psicológico ainda, tem muitos grupos nas redes sociais que estão se disponibilizando a fazer atendimentos gratuitos nesse momento de pandemia. Então, tem vários grupos de profissionais da psicologia que estão acolhendo profissionais de saúde que estão precisando nesse momento e outras pessoas, né, da sociedade que estão, né, desenvolvendo ou que já tinham desenvolvido quadros de ansiedade e de depressão. Agora, o que eu fiz e que é muito importante que vocês não deixem de fazer quando a gente trabalha em psicoterapia dentro do consultório, que vocês são acompanhados, a gente utiliza algumas estratégias e a gente passa para o nosso paciente, para o nosso cliente, como ele pode se autorregular. Então, possivelmente, quem já está acompanhado há um tempo, já tem essas estratégias e pode continuar utilizando essas estratégias que você trabalhou com o seu psicólogo no consultório. E até pedir ao seu consultório, ao seu psicólogo, né, o profissional que lhe acompanha, alguma orientação, caso você sinta necessidade. E as pessoas que fazem acompanhamento psiquiátrico, que não interrompam a medicação nesse momento por conta própria, de forma nenhuma, tem que manter a medicação, não pode interromper por conta própria. Então, a gente está fazendo toda essa rede de trabalho e esse apoio
nesse sentido. Fora isso, tem alguns grupos, tem Instagrams, por exemplo, o meu Instagram, eu estou disponibilizando conteúdos para tentar auxiliar as pessoas durante esse processo, né, de pandemia, de isolamento, de quarentena, que às vezes a gente fica muito ocioso e acaba gerando suas sintomatologias. Então, um exercício que você pode fazer e é simples em casa, que eu até coloquei lá no Instagram, é o exercício da gratidão. Então, tentar todos os dias trabalhar a gratidão, por quê? Porque quando você trabalha a gratidão, você vai focar no positivo. E isso vai trazer uma série de benefícios, inclusive para a sua imunidade. Né? A gente já sabe hoje, os estudos já apontam, que as pessoas que têm uma mente mais positiva, elas conseguem ter uma imunidade bacana, uma imunidade boa. Então, esse tipo de gratidão, que é a gratidão que é ativa, né? Que não é aquela gratidão que a gente tem, por exemplo, quando passa no vestibular, quando se casa, é uma gratidão que a gente meio que tem que parar e pensar por o que a gente é grato, e pode ser pela vida, por estar com saúde, por ter uma comida dentro de casa, pode ser a gratidão por a gente ter um chuveiro com água em casa e tomar um banho relaxante. Então, gratidão por coisas mínimas do dia, por acordar, por ver a luz do sol, por escutar uma música. Então, trabalhar essa gratidão, acho que é um exercício que é mais simples, no sentido, assim, do dia a dia, dá para todo mundo fazer e que auxilia também nesse processo. Indiscutivelmente. São muitas situações, os nossos ouvintes conversando conosco aqui, e cada um trazendo seu relato. E você ainda tem um medo, acho que talvez um dos medos que mais estão em voga, ou que ganham mais força nesse período, é sempre o medo de perder o outro, né? Pais, por exemplo, nesse período, ficam desesperados com medo de que os filhos possam adquirir o vírus. E como é que se lida também com essa situação do medo de perder alguém numa pandemia como essa? E aí é justamente nisso. É um medo real, ele existe de fato, está aí, está posto, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não supervalorizar esse medo. Até principalmente nessa situação que você falou, Nil, que você trouxe dos pais, os pais precisam ficar um pouco mais calmos para poder passar calma para os filhos, né? E aí tentar usar essas estratégias que eu falei, fazer atividades com os filhos em casa, aproveitar esse momento para estar junto. Tem muito Instagram disponibilizando brincadeira com coisa que você tem em casa, com macarrão, com bola, com pregador. Então, tenta focar em outra coisa, porque se você ficar focando o tempo todo nessa questão do adoecimento, da pandemia e do medo, você vai acabar supervalorizando isso e isso vai acabar gerando sintomatologias que podem lhe prejudicar. Agora, se você não está conseguindo fazer isso sozinho, se realmente está muito difícil, aí eu sugiro que você procure esses grupos de atendimento online, né? A psicologia online, ela já acontece há mais de ano e ela é validada cientificamente, então a gente sabe que ela tem realmente benefícios e nesse momento é o recurso que a gente também tem para oferecer. Então, procura um desses grupos na internet, faz sua inscrição lá e espera ser convidado à psicoterapia para poder conseguir ir lidando com essas situações. Porque tem o medo que a gente tem, né, de um filho adoecer, de perder o avô, a avó, o pai, a mãe, e que a gente consegue dar conta desse medo. Às vezes ele vem, mas a gente, na maior parte do dia, a gente consegue lidar com as situações do dia a dia. Não fica o tempo todo focado nisso. Não é um medo, como Lenine disse, que não me deixa andar. É um medo suportável, que todos nós estamos sentindo, porque é um medo real. Claro. E tem aquele medo que realmente, como Lenine disse, não lhe deixa andar. Ele lhe paralisa, você não consegue fazer nada, você fica em pânico, que é diferente, né? Você ter medo e ficar em pânico. Em pânico é quando essa sensação ela cresce de uma forma que você se sente muito medroso, muito impotente, muito desanimado, e aí você não consegue dar conta disso. Não conseguindo dar conta, tem que pedir auxílio psicológico. Bom, vamos lá, vamos às mensagens. O Doinha, o Zé Honório, pergunta, primeiro, qual a diferença entre medo e ansiedade e se um gera o outro? Se medo gera ansiedade ou ansiedade gera medo? O medo, ele pode estar dentro da ansiedade, sim.
Principalmente a situação que a gente chama de síndrome do pânico, né? A gente também tem visto, inclusive na China. Por que é importante, né, a gente cuidar das nossas emoções nesse momento que a gente está vivendo agora? Porque a gente tem a experiência da China, e a China já traz em pesquisa que 20% da população dela está apresentando transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, após a situação traumática vivida, que é essa situação de pandemia, eles vêm apresentando quadros de taquicardia, sudorese, tontura, dor de cabeça. E aí eles ficam, né, nesse medo, nessas sensações após o trauma. E tem a síndrome do pânico, né? Que a gente pode ser por um objeto, por alguma situação específica. E ela está dentro, a síndrome do pânico está dentro dos transtornos de ansiedade. E o medo é uma característica muito forte dentro dessa síndrome do pânico. Então eles estão juntos, sim, eles andam meio que de mãos dadas. Mãos dadas. Entendi. Vamos a algumas mensagens aqui que estão chegando sobre medo. Você tem medo, você está tendo medo, se sente desesperado, desesperada? Qual é seu estágio de emoções no meio dessa crise? Diga você no Zap. Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Leda do Sítio Escada. No início eu fiquei com muito medo. Agora eu não estou com medo não. Agora eu estou à vontade, entendeu? Porque a gente tem um Deus muito poderoso, muito maravilhoso, e Ele vai acabar com isso. A gente tem que ter força, fé, coragem, né? Eu cuido do senhor de 90 anos, faço tudo correto. Se vou na rua, quando eu chego, tomo meu banho, passo álcool, tudo para poder chegar junto dele. Cuido dele muito direitinho, né? E Deus é quem está cuidando de cada um de nós, do Brasil inteiro. A gente não deve se desesperar. Eu estava sentindo dor de cabeça todos os dias, muito perturbada, não queria comer, não queria dormir. Mas agora não, estou feliz, entendeu? Canto, como, durmo, brinco. Tá entendendo? Estou entendendo, Leda. Então, ótimo. Eu vou falar sobre isso com a Janaína, sobre a questão da fé. Diga você. Oi, Nil Júnior, bom dia. É Luciene, aqui do bairro Macambira. Nil Júnior, quanto a esse problema do vírus, eu particularmente fiquei muito nervosa, chorando durante essa semana, até ontem. Mas só que ontem eu tomei uma nova atitude, que eu não vou entrar em desespero. Entendi. Quem mais aqui? Diga. Bom dia, minha doutora, e bom dia, Nil Júnior. Aqui é Luz Neto de Guerrais. Eu tinha medo, mas agora não tenho medo não. Nós estamos nas mãos de Deus, doutora. Tá aí, essa mais uma que tinha e não tem mais. Quem mais aqui? Fabiana. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, tenho fibromialgia, muito medo, ainda tenho uma filha de 2 anos. E, obviamente, ela deve estar sentindo ainda pela filha. Então, vamos por partes, doutora Janaína. Você viu muita gente dizendo, comecei com medo, mas eu estou com fé em Deus. Queria que a doutora falasse sobre a importância da fé nesses momentos. E depois esse caso da Fabiana, que já tinha um diagnóstico confirmado. E agora, para quem tem síndrome do pânico, com essas informações, os cuidados que ela deve ter, né, de manter o tratamento e de evitar, como a doutora disse, muitas informações. Mas vamos por partes. Primeiro, o que dizer da fé em meio ao medo? E segundo, a essa ouvinte que tem síndrome do pânico. Que coisa boa saber que tem muita gente se fortalecendo, não é verdade? A gente está nesse processo, e aí eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas conseguem dar essa guinada e mudar de pensamento de fato. A fé realmente é um apoio que as pessoas podem sim utilizar e que realmente é eficaz, né? Quando você fala como minimizar os danos, a fé também é uma das questões que a gente pode estar ali trabalhando na gente, a oração, esse momento de meditação, né, da gente com a gente mesmo, da gente com aquele que a gente acredita, né, que é o Deus, independente da religião que a gente tenha. E aí, é exatamente isso. Você percebe que quando eu falei dessa importância de mudança de pensamento, elas foram exemplos maravilhosos, assim, para deixar claro como é que se faz, né? Porque elas disseram que ficaram chorosas, ou então que ficaram com muito medo, muito inquietas no início,
mas elas tomaram uma decisão. Teve uma moça que falou, eu tomei uma decisão, a partir de agora eu vou decidir fazer outras coisas, eu vou decidir me colocar de outra forma, né, tentar construir uma rotina diferente do que essa de ficar focada só no medo, de ficar focada só no adoecimento. E aí outra coisa que a senhora falou, esqueci o nome da primeira senhora que ela falou da fé, e que eu acho que é muito importante frisar, é que ela falou, eu cuido de um idoso e eu tomo todos os cuidados. E é isso mesmo. A gente tem que ficar tranquilo porque a gente sabe quais os cuidados que a gente precisa tomar. A gente sabe a importância de lavar as mãos, a gente sabe como é que a gente deve se colocar quando a gente sai de casa e volta para casa. Então, é importante a gente ter esse momento de prevenção, que é esse o motivo da gente estar em quarentena, é a prevenção, para que não aconteça o que aconteceu nos outros países, como a gente está vendo. Então, a gente está num momento de prevenção. E se a gente valorizar esse momento, a gente vai conseguir, de fato, extinguir, né? Finalizar esse adoecimento em breve, acredito. Uhum. Em relação à moça que falou que já tem, né, o adoecimento, é importante que ela veja com a profissional, o profissional que a acompanha, como é que vão ficar os encontros durante esse período, se ele se sente à vontade de fazer os atendimentos online ou não. Porque antes, para a psicologia, só os profissionais que eram cadastrados pelo Conselho Federal de Psicologia em realizar atendimento online é que poderiam realizar. Mas, diante dessa situação atual, até o mês de abril, né, que é o próximo mês, o Conselho Federal de Psicologia ele abriu para que todos os profissionais da psicologia, independente deles terem cadastro ou não no conselho para atender online, eles têm a permissão até abril de realizar os atendimentos online, justamente para não deixar as pessoas sem o acompanhamento. Então, acho que ela precisa entrar em contato com essas pessoas que a acompanham, para saber, né, como é que ela lida com essa situação em casa, se vai haver alguma orientação para ela. Ela, não sei se ela faz uso de medicação, mas talvez entrar em contato com o psiquiatra, se ela precisar, para ver como é que fica essa medicação, mas não suspenda a medicação e busque os profissionais que lhe acompanham, porque eles vão saber lhe dar orientação diante do quadro que você está apresentando. Uhum. Doutora Janaína, o medo, ele, na dose certa, na minha leitura, ele pode gerar prudência, ou seja, ter medo nos vai fazer evitar sair de casa, evitar ter medidas desaconselhadas nesse momento. A ausência total dele pode gerar o contrário, imprudência. O que eu quero saber é o seguinte, nesses aspectos, esse medo acaba sendo bom também ajudar a combater a pandemia, e em que momentos a ausência dele pode atrapalhar? Então, corretíssimo, é exatamente isso. O medo, ele ajuda a gente, né? Porque é o medo que vai fazer com que a gente lave as mãos, quando chega em casa a gente coloque a roupa para lavar, ou então coloque dentro da sacola para lavar depois. É o medo que vai fazer com que a gente use o nosso sabão e a nossa água para estar na lavagem de mãos, no álcool gel. Então, é o medo que vai auxiliar e fortalecer esse momento de prevenção. Eu tenho medo de ter, né, o corona, ou até de estar com o corona e passar para alguém que eu amo, ou alguma pessoa da sociedade. Então, por eu ter esse medo, eu vou me prevenir. Bacana, excelente. Quando o nível de medo está assim, é ótimo. É exatamente isso que a gente quer que a sociedade mantenha, né? É esse nível que é um nível saudável. Agora, quando o medo, ele passa a ser exagerado, aí não é legal. E quando ele é de menos, também não é legal, que é aquela história do 8 ou 80, né? Uhum. A gente tem que tentar sempre manter o equilíbrio das nossas emoções. E quando a gente não tem o medo, a gente acaba prejudicando não só a gente, mas a gente acaba prejudicando também as outras pessoas. Porque, entendam, com a questão do coronavírus, a gente pode pegar o coronavírus, né, e ficar doente, ou até, de acordo com o que as autoridades sanitárias estão falando, pode ser que tenham pessoas que peguem e nem sintam os sintomas. Mas também tem aquela situação da gente estar com o coronavírus e não saber,
e aí a gente passar para as outras pessoas. Então, quando a gente fala da importância dos movimentos de prevenção, né, de que a gente precisa sair de casa com um certo cuidado, de que em casa a gente também precisa manter esses cuidados, é justamente aí, porque a gente está colocando em risco não só a nossa vida, mas também a vida de outras pessoas. Eu acho, assim, eu venho refletindo muito, sabe, Nil, sobre essa questão do coronavírus, e eu penso que o coronavírus, ele convoca a gente para uma série de questões que a gente não estava olhando antes na nossa vida. Como, por exemplo, estar com a família, ter um momento para a gente mesmo, para a gente tomar um banho gostoso, fazer uma hidratação no cabelo, ou então fazer uma comida gostosa se a gente gosta de cozinhar. Entende? A gente estava numa correria tão grande, num bombardeio tão grande para cima e para baixo, que a gente não cuidava dessas questões relacionadas às nossas relações sociais. E aí, meio que o corona convoca a gente a isso. Ele diz, olha, vocês precisam se unir. Juntos vocês conseguem me vencer. Agora, se vocês quiserem andar sozinhos como vocês estavam andando antes, vai ser mais difícil. Né? Então, assim, querendo ou não, eu sempre tento ver a questão positiva de cada situação da vida da gente. E eu acho que, a partir do momento que a gente fechar esse ciclo, a sociedade, eu acho que ela vai valorizar muito mais o ser humano, essas questões de relacionamento, de estar com o outro, de valorizar o vovô e a vovó, que eu nunca via, né? Eu nunca via vovô e vovó, nunca dava abraço. Aí agora chega o corona e pode ser que eu não veja mais mesmo. Aí me dá aquela sensação de dar um abraço. Então, de repente, esses laços, eles sejam... Nem sei se existe essa palavra, mas se não existe, eu vou criar agora. Revivificados. Eles vão reviver, eles vão ser reforçados. Entende? E, assim, em relação a essa questão de fortalecimento de vínculos sociais nesse sentido, eu acho isso importante a gente olhar. Claro. Agora, uma pergunta que eu vou chamar o intervalo, a gente vai manter contato com a psicóloga na sequência, e uma pergunta para após o intervalo para a gente pensar. Eu tenho muitas situações aqui onde o medo é o medo do vírus, né? Agora, uma coisa que eu não consegui responder ainda, nem consegui achar uma palavra de conforto, é para quem está com a atividade econômica cessada, principalmente no mercado informal. Como a gente sabe, empresários de médio e grande porte vão resistir, eles vão passar um período difícil, mas esses podem resistir. Mas tem muita gente que, por exemplo, no mercado informal, vendia de manhã para comer meio-dia. Para essas pessoas eu fico pensando o que a gente pode dizer. Alguém me perguntava mais cedo sobre esse auxílio do governo, essa que estão chamando de Corona Voucher, para ajudar, mas não sabe ainda como vai ser feita essa ajuda. Enfim, tem pessoas aí que o desespero é de alimentar os filhos, é difícil lidar com isso. E eu acho que a resposta seria mais no campo social das autoridades de suporte do que mesmo da psicologia, mas eu vou falar com a doutora Janaína na sequência. Aquela provocação antes do intervalo é difícil aí para, né, psicólogo não resolve tudo, né? Acho que aí entra o debate sobre o papel das entidades de assistência social para essas pessoas em maior vulnerabilidade que estão com medo de não ter o que comer, né, Janaína? Verdade. A gente vai precisar pensar sobre essas ações, de que forma a gente vai poder suprir ou pelo menos auxiliar essas pessoas, né? Pessoas que normalmente, pelo perfil que você está trazendo, são pessoas de baixa renda e que precisam, né, desse apoio social. Aí, de repente, sugeriria, aí vem a minha provocação, um debate com alguém da assistência social, isso, né? Da política de assistência social, acho que seria muito pertinente para o momento. Mas, assim, fiquei pensando sobre isso e, assim, tentei trazer algumas perguntas, né? Não são respostas, são perguntas que talvez possam nortear as pessoas que estão em casa e que estão nessa situação, ou até as pessoas, né, que estão querendo dar continuidade ao seu trabalho de alguma forma. E eu venho vendo um crescimento, esse crescimento já existia, mas com essa questão da pandemia ele ficou muito maior, que é a questão dos serviços online. Né? Então, a primeira pergunta que eu faria é: o tipo de serviço que você presta
a atividade de trabalho que você executa dá para fazer de forma online, aí você iria ver. Se dá para fazer, ótimo, conseguimos uma resolução. Se não dá para fazer, aí eu faria outra pergunta para você, que é, quais são as outras habilidades que você tem? Porque todos nós temos habilidades, né? Às vezes a gente sabe cozinhar, às vezes a gente sabe fazer um crochê, a gente sempre tem alguma habilidade ali, que quando a gente faz, as pessoas de casa elogiam, diz que a gente é bom nisso. Então, quais são as habilidades que você tem e que nesse momento você poderia utilizar para fazer uma renda extra? Uhum. Né? Acho que a gente poderia pensar nesse tipo de possibilidade de renda extra. E aí eu até escutei antes da gente entrar aqui, né, agora, a Pizzaria Estação, por exemplo, ela arrumou uma possibilidade, né? Estou dando o exemplo dela porque o áudio da Pizzaria Estação foi antes da gente começar a falar. Eles são um serviço, pelo que eu percebi, de pizzaria aberta, né, de casa. E aí, diante da situação, a casa deles foi fechada, né, a pizzaria foi fechada e eles estão com o serviço de delivery. Uhum. Então, essas pessoas de baixa renda, quais são as habilidades que você tem e que, de repente, vocês poderiam utilizar nesse momento para fazer como uma renda extra? Lembrando que quem for para a rua para fazer essas entregas não pode ser uma pessoa que está dentro daqueles quadros de adoecimentos crônicos, nem idoso, né? Uhum. Então, aí você monta uma estrutura meio que em casa. A gente consegue fazer um crochê e aí quem vai entregar o meu filho, porque ele não tem, não está dentro desse... E com todos as orientações sanitárias, né, sendo realizadas, claro. Uhum. Verdade. Aqui, dentro dessa linha, a Edna está dizendo que o que está ajudando, a Edna Lúcia, o que está ajudando a conter o medo é fazer o que ela gosta, que é artesanato. É excelente essa fala dela, né? Nil, e é engraçado porque você está trazendo aí, ela está fazendo duas coisas muito bacanas, vê. Ela está conseguindo esparecer, porque ela está fazendo artesanato, né? Isso está fazendo bem a ela, está mantendo a mente dela ocupada com uma coisa que ela gosta. E de repente, Edna, e se você vendesse esse artesanato? Agora, claro, com todas as precauções, né? Ia ter que ter uma pessoa para entregar, uma pessoa que não estivesse dentro dessa população de risco. E com todos os cuidados, como a gente viu no delivery da Pizzaria Estação. Uhum. Essa é uma possibilidade, entende? Então, a Edna tem essa habilidade, e aí ela está utilizando ela. De repente, seja uma forma dela ganhar uma renda extra. Claro. E as outras pessoas, quais são as habilidades que elas têm? Entende? Uhum. Eu acho que a gente poderia pensar nisso. Claro que isso não vai suprir a necessidade de todo mundo, né? É só uma estratégia que eu pensei aqui que talvez pudesse ajudar algumas pessoas. Porque, de repente, a gente vai precisar de pensar em forma de gestão mesmo, de gestão de políticas públicas. A gente vai precisar entrar com políticas públicas nesse sentido. Indiscutivelmente, né? Aqui a amiga Dani está dizendo sobre saber fazer crochê, ela só externa uma dificuldade sobre onde adquirir o material. Quem não estocou alguma coisa, realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade que outras pessoas. Né? Vamos lá. Vilma Lúcia, acho que é sobre o debate. Diga, Vilma. Quem tem fé acredita que isso rapidinho vai passar. Mas para quem coloca na cabeça, Nil, acho que eu surtei mais ainda em questão de limpeza. Mas é preocupante. Uhum, entendi. Nil, quem mais aqui está falando? Eu não estou com medo. A gente deve pedir a Deus força para que esse vírus vá embora. E aqui é a Vitória do Nazaré que está dando a opinião dela. Nil, quando eu tenho medo, eu fico sem forças para nada e dor de cabeça, está dizendo a Leda do sítio Cacimbinha. É meio como a gente falava no bloco anterior, que diz a música do Lenine. Nesse caso, ela precisa procurar ajuda, né? O ideal seria que ela procurasse ajuda. Eu não sei se o local onde é a Leda, né? O nome dela? Leda. Eu não sei se o local onde a Leda mora tem internet, né? Que ela mora no sítio, você falou. Uhum. Eu não sei se lá o local tem internet. Mas aí, hoje, a gente está ofertando atendimentos, orientações via internet, porque a gente não está podendo sair de casa. Uhum. É interessante como as pessoas utilizam a espiritualidade, a religião, né, como uma forma de manter o cérebro mais positivo.
Então, Leda, se você não tiver internet e não tiver condição nenhuma de procurar auxílio psicológico nesse momento, talvez você pudesse usar a estratégia de conversar com as pessoas de casa um pouco, tentar montar uma rotina, como eu falei no início, com hora de acordar, hora de dormir direitinho, tentar fazer o exercício da gratidão, todos os dias agradecer por pelo menos 3 coisas boas que estão acontecendo na sua vida agora, lembrando que pode ser coisas simples, como o simples fato de estar vivo. Ou então porque tem um café da manhã em casa, tem uma comida. Coisas simples. Fazer um exercício físico, né? Agora tendo cuidado para não se machucar. Os aplicativos, eles têm feito algumas orientações, tentar manter uma alimentação adequada, porque o que é a da alimentação? Lembra da história que a gente já falou sobre a ansiedade, que quando a gente come mal, a gente libera substâncias para o nosso cérebro, que vai deixar esse cérebro mais ansioso. Então, por isso que a gente precisa comer bem, porque se a gente come bem e a gente faz exercício físico e a gente tenta esparecer com outras coisas, no caso dela do sítio, o que é que ela pode fazer? Colher, plantar, porque lá é uma região mais afastada, né? Aí tem que ver dentro do local onde ela está, o que é que ela pode fazer para esparecer. Então, quando a gente come coisas boas, o nosso organismo, ele fica mais forte. E a gente tem menos quadros de ansiedade. Diminui a quantidade de cortisol no nosso organismo, né? A gente precisa comer melhor. Então, acho que... E uma boa noite de sono, Nil, principalmente. Porque a gente tende a, quando está em casa, a gente vai dormir muito tarde, aí acorda muito tarde, desregula o sono. E até para a gente voltar às atividades depois, a gente precisa estar com esse sono organizado, senão a gente vai sentir muita dificuldade para retornar às atividades depois, quando esse ciclo acabar. Verdade. O serviço de vocês psicólogos tem realmente sido mais procurado? Há uma curva ascendente em virtude do coronavírus ou em linhas gerais, isso ainda não tem sido notado, sentido? Olha... Eu não tenho assim, dado científico sobre isso, para te dar com presteza, né? Assim, dizer com certeza é isso. Mas eu posso te dizer a minha opinião particular e o que eu venho percebendo. Eu venho percebendo que tem sido mais procurado, e aí, principalmente pelos profissionais da saúde e pelos profissionais que estão nessa linha de frente. Porque são as pessoas que eu venho percebendo, talvez por conviver mais, não sei. Mas eu venho percebendo que são pessoas que estão sendo muito afetadas, né? Que aí estão lidando diretamente com a situação, assim. Como se diz, como a gente fala aí no interior, tete a tete, né? Isso. São as pessoas que estão, por exemplo, dentro do hospital, na ala onde tem as pessoas com a doença em isolamento, os casos graves. Então, elas têm que lidar com essas questões. E aí isso causa uma certa impotência, desânimo, uma sensação de que será que o que eu estou fazendo é o que deve ser feito? Também porque o corona é uma doença nova, nesse formato que ele vê agora, né? É um vírus antigo, bem antigo, mas que ele foi realizando, né, algumas mutações, eu acho que a gente pode chamar assim. Não sou da área da biologia, mas acho que a gente pode nomear assim. E aí hoje ele se apresenta de uma forma que, querendo ou não, para o Brasil é mais conhecido, porque os outros países já tiveram experiência para contar para a gente. Mas ainda assim é uma coisa recente, né? Que as pessoas estão estudando e trabalhando ao mesmo tempo a doença. Então, para os profissionais de saúde, principalmente, que são as pessoas que eu tenho percebido, inclusive tem vários grupos de psicólogos fazendo atendimento voluntário para as pessoas, como eu falei, e para os profissionais também. O que eu oriento a eles é que quando eles terminem o horário de trabalho, retornem para casa, descansem, evitem entrar em contato com as redes sociais, nesses noticiários, né, com as mídias, porque eles já estão com todas as informações ali. Então, tenta sair um pouco do foco quando voltar para casa e descansar, né, fazer alguma coisa que goste, alguma leitura, para poder conseguir se fortalecer, para poder voltar ativa de novo, às vezes até no outro dia mesmo, né? Claro. A ouvinte aqui que está com essa aqui, a Rosa Cristina, ela diz que tem muito medo, muita ansiedade e não está conseguindo dormir direito. Para pessoas que estão perdendo o sono, que é tão
importante nesse momento? O que a doutora diz? Vamos lá, para a gente ter uma boa noite de sono, a gente precisa ter uma rotina para o sono. Então, o que é que você pode fazer? Você precisa, todos os dias, fazer a sua rotinazinha do sono. Então, de repente, vou sugerir aqui uma rotina, mas a sua pode ser diferente, tá, Rosa Cristina? É só para retratar de alguma forma. Você pode, por exemplo, tomar um banho, né? Ou um banho quente. Você pode mornar a água se você não tiver chuveiro elétrico. Se tiver chuveiro elétrico, pode usar o chuveiro elétrico. Toma um banhozinho quente, porque aí relaxa a musculatura. Aí depois você escova os dentes, se organiza toda para dormir. Aí você pode ir para a cama e tentar dormir. Agora, isso é uma rotina de sono, ou seja, quando você vai fazendo isso, o cérebro vai entendendo que toda vez que você começa a fazer essa atividade, ele já tem que ir se preparando para dormir. Agora, como ela está falando de ansiedade, eu sei que as pessoas ansiosas, elas não conseguem dormir, porque o pensamento acelerado impossibilita, às vezes, que isso aconteça. Elas não conseguem desligar. Aí eu sugeriria uma meditação, né? E aí, Jana, eu nunca fiz isso. Olha, tem vários aplicativos, vários vídeos que você pode ver no YouTube, ou então até lá no Instagram eu tenho disponibilizado alguns exercícios, alguns aplicativos para meditação. E como as pessoas já falaram, o simples fato de orar, de rezar, é uma forma da gente ficar no aqui e agora, no presente. Então, de repente, se ela tiver esse hábito, esse costume, ela pode também estar inserindo na rotina dela a questão da oração, né, da reza, para que ela possa ir se acalmando. Uhum. E aí, não conseguir de forma nenhuma procurar ajuda psicológica. Uhum. Entendi. Qual o papel da música para ajudar nesse período, doutora? A música é maravilhosa em todos os sentidos, né, Nil? E aí a gente tem até a área, que eu não tenho expertise nessa área, mas a gente tem, que é a musicoterapia, né? E a música, ela consegue acessar o nosso lado direito do cérebro de forma muito ativa, que é o lado onde a gente cria, é o lado onde a gente sente as emoções, né? O lado direito do cérebro é esse lado que a gente vai trabalhar com essa coisa mais artística. Então, quando a gente escuta uma música que a gente gosta, uma música que relaxa, ela vai trazer sentimentos bons, ela vai liberar substâncias boas no nosso organismo, e isso vai fazer com que a gente se sinta mais positivo, mais forte, mais tranquilo, mais calmo. Então, usa a música a seu favor, se você toca, se você canta, ou se você gosta de uma música específica, tenta ouvir essa música, é uma boa opção também. Muito bom essa dica aí de vocês. Muito bem. E você teria sugestão de uma música boa para os tempos que estamos vivendo, não? O que é que vem à sua mente? Olha, eu acho que música vai muito do gosto de cada um, né? Porque a música que eu gosto não necessariamente é a música que você vai gostar, né? Ou que José, Pedro, João e Maria vai gostar. O que eu sugiro é que você escute músicas que lhe façam bem, né? Se você está escutando a música e ela está fazendo você ficar ansioso, angustiado, medroso, então muda essa música. Eu, particularmente, gosto de músicas de MPB, mas é a linha de música que eu gosto. Isso me tranquiliza, me acalma. Ou até aqueles sonzinhos que a gente vê em celular, aplicativos e na internet, de um sonzinho dos pássaros, um sonzinho da água na cachoeira. Tem uns sonzinhos que a gente consegue baixar, né, que eles ajudam muito a tranquilizar, porque de certa forma traz o contato da gente com a natureza. A gente sabe que a gente tem um contato muito forte com a natureza, né? Uhum. A gente também é essa natureza. Aí... Se as pessoas tiverem um perfil parecido com o meu, de repente sejam essas possibilidades. Mas se você não tem um perfil parecido com o meu, você pode usar o seu rock que você gosta também. Você pode usar o seu jazz que você gosta, né? Meu marido aqui, ele adora jazz, então ele escuta o jazz dele. E aí tudo bem, acho que você tem que pegar algo que lhe faça bem. Nesse momento, vocês têm que buscar, minha gente, possibilidades diante da rotina que vocês têm e do que vocês têm em casa também,
O que é que vocês têm que faz vocês ficarem melhor, que faz vocês ficarem mais tranquilos, bem? Então, isso daí é o que vocês têm que se agarrar nesse momento. Verdade. Eu inclusive, quero pedir para os nossos ouvintes que música... Não estou pedindo falando em estilo. Qual é a música que está lhe acalmando nesse momento? Quando você escuta, pode ser um louvor, pode ser... eu estou pensando em uma aqui que veio à mente, que eu acho muito bonita. Mas você que está me ouvindo aí, qual é a música que lhe acalma nesse momento? Pode sugerir. E a gente vai fechar o debate com algumas delas, tá? A Graças da Ponte, ela está dizendo o seguinte, que acha a TV está deixando a gente muito amedrontado. São muitas notícias no mundo inteiro e poucas notícias que acalmam. Eu estou evitando o máximo assistir jornais, prefiro ouvir o rádio, que nos transmite palavras de cuidados, prevenção e fé, está dizendo a Graça. Eu queria chamar a atenção, doutora Janaína, além da questão da TV, a senhora já falou, ver com moderação, escolher se quiser ver um jornal só, não ficar o dia todo na televisão, mas o cuidado com também a fixação, porque o pessoal fica mais em casa, com mais tempo livre, e muita gente fica muito tempo agarrado ou agarrada às redes sociais, o WhatsApp, e são os principais vetores de fake news, infelizmente, né? Exatamente, é isso que a gente fala. Muito cuidado com o que vocês vão acessar, inclusive que vocês vão compartilhar. Porque você acessa, fica angustiado e amedrontado com aquilo, e aí repassa para outra pessoa, e aquilo depois toma uma dimensão que você não consegue mais dar conta, né? Muito interessante, assim, a dica que ela está dando, né, de ver em alguns momentos do dia apenas, porque a gente precisa de informação, isso é um fato, mas também tem muita notícia boa acontecendo. Se eu não me engano, já tem 3 casos de corona aqui em Pernambuco que foram vencidos, digamos assim, né, que já foram curados. Então, que tal procurar também notícias boas sobre o corona, né? Já que a gente só está procurando notícias que amedrontam, que inquietam, mas tem muita notícia boa. A China está começando o processo de finalização, né, desse ciclo lá. Que coisa boa isso também. Então, a gente tem que focar no positivo, no que é bom, né? Buscar não só aquilo que amedronta, que é ruim. Claro. Muito bem. Doutora Janaína Fonseca, psicóloga, eu quero agradecer muito sua participação. Foi um ótimo debate, me impressionou inclusive a produção também, a qualidade do áudio, deu para lhe ouvir muito bem por telefone. Agradecer sua gentileza de falar conosco, eu acho que também é terapêutico para o lado de cá e para o seu lado também, de estar em diálogo com as pessoas através da Rádio Pajeú, nesse momento, ocupando também, sei de sua ocupação e de seu trabalho, mesmo online. Então, parabenizo mais uma vez, agradeço e a gente continua à disposição. Que canais a população pode encontrar a doutora Janaína Fonseca nesse momento? Olha, Nil, quem tiver dúvida ainda e quiser conversar, até ser acolhido ou orientado de alguma coisa, pode acessar o meu Instagram. Eu estou disponível lá. Assim que eu visualizar, eu vou respondendo. Eu estou com outras atividades também, mas eu estou tentando me manter lá, que é o @jana.psi. Jana.psi. Lá também eu estou tentando não transmitir nenhuma informação relacionada ao corona de forma negativa. Estou tentando colocar as coisas boas, estratégias para se autorregular, para melhorar a ansiedade, para melhorar o sono. Então, acho que lá é um canal legal para que a gente possa estar dialogando nesse momento. Muito bom. Muito obrigado pelas informações e pela contribuição mais uma vez. A gratidão é toda minha, Nil. Um abraço e uma excelente semana para todos. Obrigado. Ouvimos aí a Janaína Fonseca, psicóloga, falando sobre medo no nosso programa.